Boa noite, irmãos. Vocês podem abrir a Bíblia comigo, lá em Abacuque, capítulo 3. Esse texto é o texto do pastor, né? Eu já vi ele orar esse texto, acho que umas 500 vezes, mais ou menos. Abacuque. Profetas menores, antes do Novo Testamento. Esperar mais um pouquinho, que nem todo mundo achou. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Pô, que livro, né? Tem problema, a gente não tem pressa. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Os irmãos podem tomar assento. O Abacuque, ele entrou nos questionamentos com Deus ali, no livro dele. E na última parte do livro, então, ele escreve um louvor. E nesse louvor, um pedaço desse louvor é esse: Eu ouvi, Senhor, a tua palavra, e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Quem já ouviu o nosso pastor falar: Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, né? Bastante gente. Essa palavra... E o Abacuque, ele diz isso, né? Aviva, Senhor, porque ele sabe que o avivamento ele precisa vir de Deus. Essa palavra avivamento, quem já ouviu ela na igreja aqui? Levanta a mão. Beleza. Quem não ouviu, talvez não esteja tão familiarizado assim com as coisas que a gente fala no culto, mas não desista. Continue vindo, que à medida que você vier, o Senhor vai esclarecendo tudo o que você precisa aprender. Eu vejo que a nossa igreja ela tem tido muitos visitantes ultimamente. E a palavra ela tem sido pregada com toda profundidade. Então, se às vezes você não entende tudo, não fique com o teu coração atribulado. Porque à medida que o tempo vai passando, o Senhor vai esclarecendo a Bíblia, a palavra dele no teu coração. Amém? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa palavra, avivamento. Vamos começar falando o que é e o que não é avivamento. Porque às vezes a gente confunde um pouco. Quando alguém ora um pouquinho mais alto, quando o culto está mais animado, assim, a gente diz: nossa, esse culto estava muito avivado. Às vezes a gente confunde avivamento com barulho. Tipo, ou com gritaria, ou com alguém que fala mais forte, que ora forte, né? Ah, aquela irmã lá é avivada. Ela dá uns gritos na oração. Mas isso, irmãos, não é avivamento. E é bom que a gente entenda o que é avivamento, para que a gente possa fazer essa oração que nem Abacuque fez. Aviva, Senhor. Então, o que é avivamento? Deixa eu só... Pelo dicionário, avivamento é ação ou efeito de avivar-se, trazer vida, despertar, tirar o sono, acordar da sonolência. Espiritualmente falando, o avivamento é uma obra extraordinária de Deus. É um fogo celestial, é um sentimento de que eu não preciso mais nada no mundo, a não ser de Deus. De vez em quando, Deus nos dá essa experiência extraordinária, de que a gente entende que a gente não precisa de mais nada no mundo, que não seja a presença de Deus. O avivamento é a igreja revestida pelo poder de Deus. É um poder espiritual para a igreja, uma unção. É recuperar o primeiro amor. É um entusiasmo. É ser cheio de Deus. Isso é avivamento. É eu estar empolgado por Jesus.
Sabe o que o Dr. Russell Shedd fala sobre avivamento? Ele fala assim: é aquela estranha e soberana obra de Deus, na qual Ele visita seu próprio povo, restaurando, reanimando e libertando para receber a plenitude das suas bênçãos. Já imaginaram que coisa maravilhosa? Uma unção de Deus que vem sobre nós coletivamente, para Deus nos restaurar, nos reanimar e nos libertar, para que a gente possa receber a plenitude de tudo que Deus tem para nós. Esse ano nós escolhemos um tema, nós abraçamos o tema da oração. É o nosso fio nuclear. E não tem como a gente gastar nossa vida em oração e não receber um avivamento de Deus. Quando a gente olha para a história da igreja, historicamente falando, todas as vezes que o povo de Deus se levantou para orar, coisas extraordinárias aconteceram. Então, se a gente abraçou esse tema de oração, e a nossa igreja está começando um movimento de oração, o que será que de extraordinário o Senhor vai fazer conosco? Eu tenho certeza que vem muito avivamento por aí. E eu sei que, historicamente, Deus já fez isso. Eu quero passar um videozinho para vocês, do Dr. Russell Shedd, que vai falar sobre o avivamento dos morávios. Isso é um avivamento histórico. Oração, aquilo que emana, estimulada pelo Espírito, porque nós não sabemos como orar, diz Romanos 8:26, mas com o Espírito Santo essa ajuda, de repente, oração se torna vital, uma espécie de oxigênio para a sua vida espiritual. No avivamento de Herrnhut, que ocorreu no dia 13 de agosto de 1727, na Saxônia, na Alemanha, na região que era dominada pelo conde von Zinzendorf, um homem de Deus, e que deu refúgio para refugiados da Checoslováquia, chamando morávios. E eles assim, chateados por estarem fora de sua própria terra, havia regras que eles tinham, eles não gostavam de ter um culto todos os dias. De repente, e quem vai explicar esse avivamento que ocorreu nos morávios nesse dia 13 de agosto de 1727? Eu posso até mostrar que eu estou aqui esta noite por causa desse avivamento, irmãos. Suas consequências se alastraram através dos séculos para continentes inteiros. Mas como que se manifestou? Se manifestou na oração. Eles começaram a orar, crianças dobraram os joelhos, começaram a orar, pediram 3 cultos por dia para poder orar mais. E a grande influência do avivamento de Herrnhut foi missões. Gente saiu para evangelizar escravos, pagando sua própria conta, porque não tinha dinheiro, tem que trabalhar, para chegar lá nas ilhas do Caribe, cortar cana, para poder evangelizar negros, que eram aqueles que trabalharam junto com eles. Outros chegaram entre os esquimós, outros foram para a África. Meus irmãos, pela primeira vez na história da igreja, um movimento missionário, mais de 200 daqueles irmãos saíram para missões antes da morte do conde von Zinzendorf. E a oração durou 100 anos sem parar. 100 anos sem parar.
dia e noite, 24 horas por dia. Alguém que estava orando por missões, orando para que Deus não permita que essa bênção do avivamento desapareça. Aconteceu no dia de Pentecostes. Então, dedicavam-se a... esse povo veio refugiado para as terras do von Zinzendorf. E ele era crente, e ele comprou uma terra com o dinheiro que ele tinha para receber os irmãos. E eles chegaram lá em 300 pessoas. 300 pessoas lá na terra do von Zinzendorf. E lá, eles começaram a orar. E esses 300 irmãos começaram a orar incessantemente. E começou a aumentar aquele mover de oração. E eles oraram. Essa comunidade orou por 100 anos, sem parar, 24 horas por dia. Resultado: 40 mil membros. Dos 300, 209 viraram missionários. Foram para outras nações para pregar o evangelho. Os morávios abriram 41 centros de missões. E em 150 anos eles já tinham enviado 2.158 missionários pelo mundo. Provavelmente, irmãos, nós somos, inclusive, resposta das orações dos morávios. Irmãos, olha o alcance que eles tiveram no mundo. Imagina quando eles chegarem na glória. Eles vão ter uma relevância espiritual. Eles gastaram a vida em oração. Eles quiseram pagar um preço. E aí o avivamento veio. Maravilhoso, não é? Quem que é o alvo do avivamento? Será que aonde que Deus quer despejar esse poder? É na igreja. Só que muitas vezes a igreja não está vivendo nesse padrão que Deus quer, num padrão de oração. E isso não é de hoje. Em 1703, a igreja estava assim, enfraquecida. Havia uma degeneração moral. Será que isso tem hoje ou não? O mundo está moralmente correto aí, por onde a gente anda? Não está? Comodismo religioso, as pessoas não faziam questão de buscar Deus. E o iluminismo, que era uma mensagem focada no ser humano, contaminou os líderes da igreja. E aí eles começaram a pregar sobre si mesmos. Ao invés de a igreja transformar o mundo, ela estava sendo contaminada por ele. Mas aí, irmãos, nasceu um homem chamado John Wesley. E esse homem nasceu buscando um avivamento espiritual. E ele, de dentro dele, já tinha um inconformismo com estar estudando as coisas de Deus e ter uma depravação moral. E na faculdade, em Oxford, ele criou uma sociedade que era o Clube dos Santos. Porque ele via que daquele jeito que o mundo estava, não combinava com Deus. Mas aí, um dia, olha a experiência que ele teve. Ele narrou a experiência do avivamento que aconteceu com ele. Ele estava no quarto e ele narrou assim, palavras dele. Cerca das 9:45, horário, enquanto ouvia a descrição que Lutero fazia sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo. Então ele estava estudando Lutero. Senti que o meu coração ardia de maneira estranha. Eu senti, em verdade, que eu confiava somente em Cristo para a salvação. E que uma certeza me foi dada, que Ele havia tirado os meus pecados.
em verdade meus, e que me havia salvado da lei do pecado e da morte. Eu comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que, de maneira especial, me haviam perseguido e insultado. Então testifiquei diante de todos os presentes que pela primeira vez sentia em meu coração. E a partir daí, ele foi realmente incendiado pelo Espírito Santo de Deus. E ele começou a pregar, ele ficou obstinado pela pregação e ele foi conhecido como Cavaleiro de Deus. Ele realizou 400.000 sermões em 50 anos de ministério. Dá mais ou menos 800 sermões por ano. Ele andou 400.000 quilômetros a cavalo para pregar a palavra e para transformar a vida das pessoas. Porque ele buscou um avivamento. Ele foi relevante sobre a terra. E o avivamento, irmãos, ele é uma obra de Deus. Ele é uma obra de Deus, o avivamento. Ele não é uma obra que a gente pode produzir. Só Deus pode encher uma igreja do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce, todo mundo é afetado. O avivamento é oposto à religiosidade. E é uma obra de Deus. Mas é a igreja que busca o avivamento em oração. Deus não vai dar um avivamento para uma igreja que não busca em oração. Por isso que eu creio que realmente algo diferente está acontecendo no nosso meio. Porque é espiritual, a gente está se levantando para orar. E isso vem de Deus. O Senhor está nos despertando, nos oportunizando a oração. A gente vem para a igreja na sexta-feira, quem não veio ainda está convidado. Vem para a igreja orar. E nós temos aumentado nosso nível de oração e nossa quantidade de oração. Alguma coisa vai acontecer. Quando toda a igreja se junta para clamar por poder do céu, por fome e sede de Deus, uma igreja que está farta de mesmice, que quer clamar mais e mais de Deus, Deus vem e responde com fogo. E esse avivamento, ele produz coisas em nós. Então esse poder que vem de Deus, ele produz. Esse genuíno avivamento tem características que são indispensáveis. E eu vou dizer que a primeira característica daquele que é tomado pelo avivamento de Deus é fome pela presença de Deus. Quando você começa a buscar Deus, você quer mais. Quando você começa a sentir a presença de Deus, você quer mais. É muito difícil você começar a sentir de verdade uma experiência arrebatadora e não querer viver mais daquilo. Então, o avivamento provoca fome pela presença de Deus. Uma paixão profunda por Deus. Um amor forte. O nosso coração é arrebatado. Quando a gente está assim, estar nos cultos, na célula, é uma alegria. É um prazer. Conversar sobre as coisas de Deus é uma alegria, é um prazer. Não é um fardo. Você não se envergonha de ter que falar de Jesus. Porque você está cheio, você ama isso. As coisas seculares, sei lá, esporte, recreação, entretenimento, não competem com o poder de estar na presença de Deus. Você não troca. Não é que alguém te obriga. É diferente. Quando você está cheio da presença de Deus, quando você está avivado, você ama estar ali fazendo isso. Então não é um peso, você troca fácil. Dinheiro e posses não são uma preocupação central na vida. E tudo que a gente canta aqui no culto tem um valor que não é só da boca para fora. Passa pelo coração. Você fica cheio. Charles Finney, que nasceu em Warren, nos Estados Unidos, não conheceu a Deus na sua infância, que nem muitos de nós aqui conheceu a Jesus na caminhada. E com 26 anos, quando ele estava orando no meio do mato, num matagal, ele experimentou uma poderosa experiência de avivamento.
No mesmo dia ele foi tomado pelo Espírito Santo e teve uma experiência que o marcou pelo resto da sua vida. Eu separei aqui nas palavras dele o que ele disse, e eu achei que ele não conseguiu nem se expressar direito. Tamanha experiência. Olha o que ele disse. Assim que eu me virei para sentar perto do fogo, um poderoso batismo do Espírito Santo caiu sobre mim inesperadamente. Nada esperava. Ele não estava esperando aquilo. Ele estava ali orando, mas ele não estava esperando que viesse uma coisa dessa. Tudo desconhecia daquilo que se estaria passando comigo. Nunca havia sequer imaginado que tal coisa existisse para mim. Nunca me recordo de alguma vez haver ouvido uma pequena coisa sobre tal coisa. Foi de todo uma coisa absolutamente inesperada. O Espírito Santo desceu sobre mim de maneira que mais me parecia transpassar-me e atravessar-me de todos os lados, tanto física como espiritualmente. Mais me parecia uma corrente eletrificada de ondas de amor. Passavam em mim e por mim, atravessando-me todo. Mais me pareciam ondas de amor em forma líquida, uma torrente de vida e amor. Pois não acho outra maneira de descrever tudo aquilo que se passou comigo. Parecia-me o próprio sopro de vida vindo de Deus. Imagina a experiência, né? Teve uma experiência ali sobrenatural. Depois daquele momento, ele começou a jejuar e orar. E jejuar e orar. E ele falou, meu Deus, o que foi isso? Eu quero isso, eu quero mais disso. E aí, toda a vila dele se converteu. E aí, todas as cidades ao redor da vila dele se converteram. E ele alcançou 10.000 cidades e municípios vizinhos. Por causa da experiência que ele teve com Deus, de avivamento. Porque ele experimentou o avivamento. Ele quis. E quando a gente está avivado, esse amor por Deus aumenta. E também a gente passa a valorizar a Bíblia de uma maneira muito diferente. Quando a gente não está avivado, a gente deixa a Bíblia lá. A Bíblia diz alguma coisa, a gente diz, pois é. Mas quando a gente está cheio de Deus, a busca dessas verdades bíblicas aumenta. Passa a haver no nosso coração um profundo interesse por saber o que Deus diz e o que Deus pensa. A gente passa a ver a palavra de Deus não como uma verdade para os outros, mas ela começa a mexer com a gente. O evangelho fica para mim, não fica para os outros. E tudo que eu leio é para mim. E os ensinos eternos vão penetrando o coração da gente. E a gente vai aprendendo e vai desfrutando daquela palavra. E ela vai nos alimentando, ela vai nos enchendo. Ela vai fazendo coisas inexplicáveis. Não tem como explicar. Porque isso não é uma coisa natural, isso é uma coisa espiritual. Que a gente só desfruta quando a gente está vivendo um avivamento que vem de Deus. Outra característica que é indispensável do avivamento. Ela é ligada ao avivamento. É o arrependimento. O orgulho dá lugar ao quebrantamento, porque você está cheio de Deus. Você está buscando a Deus. E quanto mais você busca, mais fome, mais sede você tem. E você está na presença de Deus, você está desfrutando da presença de Deus. E quando você está desfrutando, muitas vezes, é nesse momento que o Senhor revela um pecado teu. E é nesse momento que a gente faz o quê? É inegociável. Você se arrepende. Eu tive uma experiência nesses últimos 2 meses. A gente estava um dia numa oração do louvor, e eu não tenho conseguido vir muito na sexta-feira, porque estou trabalhando nas quartas e sextas à noite. Mas tenho vindo na oração, né, no sábado, e durante o dia a gente tem mantido nosso período de oração. E a gente estava num momento de oração,
E eu, na presença de Deus, uma benção, desfrutando daquela presença, coisa. Dali a pouco Deus falou para mim: você precisa falar isso pro teu esposo, confessar esse pecado. Tá, na hora me quebrou as pernas. Tipo, me deu até um ruim. Falei, puxa, mas não precisa. Desargumentei com Deus. Falei, não, mas isso aí não é necessário, porque nós já sempre se perdoamos das coisas. Por que eu vou mexer em coisa velha? Dei umas desculpas, me estragou a oração. Acabou. Saí da presença de Deus na hora. Beleza. Nos outros dias fui orando, tava lá, legal, coisa, me enchendo de novo. Dali a pouco, no outro sábado, vim orar na oração do louvor. Nossa, estava na presença, tipo, mergulhando. Deus falou, tuf, você precisa falar. Eu falei, não acredito. Ah, não, agora eu vou falar. Eu não vou mais perder 1 minuto da presença de Deus por causa de uma coisa que passou. Eu quero confessar, eu quero que minha vida seja limpa. Eu quero, prosseguir, uma coisa boba. E às vezes a gente fica agarrado no orgulho, mas quando a gente está na presença de Deus, não tem como a gente trocar uma coisa com a outra. Se você está na presença de Deus, você vai se arrepender. Não tem. Você é exposto. Quantas vezes Deus nos iluminou com a palavra de Isaías esse ano? Perdi as contas. A pastora falou, o pastor falou, Isaías, visão lá, Morreu o rei Uzias. E o Isaías teve uma experiência com Deus, arrebatadora, de avivamento. Eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a manta de suas orlas cobriu o templo, e os anjos voavam em volta. E eu vi, e quando eu vi a Deus, meu Deus, sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. O que a Bíblia está ensinando? Quando a gente vai para esse lugar da presença de Deus, a gente se enxerga. Não tem. É na hora, Isaías caiu como morto. E eu acho que muitos de nós, quando a gente vai para a presença de Deus, o Senhor faz isso mesmo. Quando a gente consegue chegar nesse lugar, quando a gente deixa a carne, as coisas do mundo, e consegue chegar nesse lugar, o Senhor revela quem a gente é. E aí a gente cai que nem morto mesmo. Mas para quê? Para a gente ser tocado com uma brasa viva e ser purificado. Porque é nesse lugar que são purificados os nossos pecados. Só que a gente fica agarrado no pecado, A gente não quer viver a presença de Deus, porque a gente está agarrado naquelas coisas que a gente faz errado, e aí vira uma bola de neve. Você não consegue entrar na presença de Deus, e o pecado vem, e você continua sem a presença de Deus, e o pecado vem mais forte. Quando você vê, se foi. Mas se a gente se permitir viver intensamente esse lugar de oração, de busca, esse lugar espiritual, os nossos pecados, eles vão ser purificados. A gente vai sair daqui limpo. E o Senhor vai fazer grandes coisas. E esse além do arrependimento de pecado, porque a presença de Deus na presença de Deus tem uma consciência da pecaminosidade que importa, ela incomoda a gente, porque você não quer o pecado. E tem uma tristeza da falta de poder espiritual. E você se arrepende. A sequência disso é a purificação da igreja. Nós vamos nos tornar uma igreja muito purificada, santa. Se a gente estiver em oração, irmãos, e a gente for para a presença de Deus, o Senhor vai revelar os nossos pecados, nós vamos ser curados, nós vamos ser purificados. É sequencial. Faz parte do avivamento daquilo que Deus quer fazer. E eu me animo com isso, e eu quero que vocês se animem com isso. Porque isso muda a história, não só a nossa. Isso vai mudar a história dos nossos filhos, da nossa cidade. Vai mudar a história, muda a vida. Porque aí quando eu me livro de um pecado, irmãos, eu posso viver livre. É que nem a gente canta ali, Quem Deus liberta, livre enfim será. Vive livre. Vamos deixar de ser agarrado no nosso pecado. Vamos buscar o avivamento. E aí, o que vem? Purificação.
E aí a gente abandona imediatamente as práticas pecaminosas. E a gente começa a aspirar por santidade. O que é isso? Eu começo a desejar. Coisa doida, né? Mas é verdade. Quanto mais santo eu fico, quanto mais santidade eu busco, mais santo eu quero ser. E daí assim, eu pensei, né, comigo, nossa, glória a Deus, né? Tô livre dos pecados, aleluia, glória a Jesus. No outro dia, foi muito engraçado, o alemão falou, amor, tem uma coisa que eu quero conversar com você, que acho que nós estamos falhando, né, pecando com Deus em uma área. Eu falei, não acredito, acabei de me livrar de um pecado, já vou ter que me livrar de outro. Mas me deu uma folga, né, Deus? Falei para Deus brincando. Porque o quê? Eu não vou ser santo até um pedaço. Daí não tem graça. Eu vou ser santo tudo. Então, se eu já me santifiquei até aqui, vou mais um pedaço. Opa, então vamos lá, vamos consertar mais isso. E aí, vigiamos. E nossa, está difícil, glória a Deus. Vamos lá, que Deus vai ajudar a gente a vencer. A vencer aquilo que tenta nos tirar da presença de Deus. E é uma bênção. Porque a gente consegue permanecer. Isso é avivamento, irmãos. Nosso coração vai ficando cheio de temor de Deus. E aí vai ficando impossível assistir filme depravado, TV, novela, artigo imoral, sem você se sentir pesado, ofendido e triste. Não tem, você não consegue mais. É inevitável. E é uma benção, porque você se sente super bem. O alemão tem tido essa experiência. Ele não assistia depravação, né? Mas às vezes ele gostava, tipo, de sentar, assistir um jornal, fica ali passivo, né? E ele falou que ele se libertou desse vício. Ele falou que ele não gosta mais nem de passar na sala, de tão bom que tá. Ele falou, tá muito melhor a minha vida. Eu estou desfrutando de momentos muito melhores do que ficar ali, naquela coisa da assistição, de coisa, de ficar preso ali assistindo. Então a gente vai vivendo outro nível. Não é possível a gente ter pureza e se ajustar com o estilo de vida do mundo. E o avivamento, ele faz isso, ele purifica a igreja. Porque nasce na gente um desejo por ser santo, uma fome de santificação. Avivamento, irmãos, é fogo do ourives. É ir para o fogo, isso é ser avivado. É deixar, o que o ourives faz? Bota o fogo, o ouro no fogo, para que a toxina saia para fora. É a gente querer ir para esse lugar. Maluquice, não está filmando isso, misericórdia, mas é isso aí. A gente quer ir para o fogo. A gente quer ser purificado. A gente quer que a toxina saia. A gente deseja isso. E todo o resquício do pecado, ele vai sair. É purificador o avivamento. Então, o avivamento, ele tem espírito de santidade, de pureza, de moralidade, de combate até o sangue, o pecado e as paixões desse mundo. E o último aspecto que eu quero falar do avivamento é que ocorre a conversão dos pecadores. Por quê? Porque a igreja é mobilizada pelo Espírito Santo. Salmo 51, 7 diz assim, 7 em diante. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Olha como essa palavra tem tudo a ver com tudo que a gente está falando. Essa palavra aqui é palavra de avivamento. Lava-me, eu vou ficar puro. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Porque quantas vezes a gente já perdeu a vontade de vir para a igreja? E está morno, amortecido. E ele está falando, me lava, porque eu quero de novo a alegria de estar recebendo as coisas espirituais. E os ossos que esmagaste exultarão. Nós vamos exultar, irmãos. Esconde o meu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Eu não quero mais pecar. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Sem querer, irmãos, essas coisas a gente vai falando em oração para Deus quando a gente está no Espírito, quando a gente está dentro do avivamento. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, não tire de mim, porque é a coisa mais maravilhosa. Se você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, você precisa buscar desesperadamente. Preenche todo o vazio na hora. É uma coisa impressionante. É impressionante que
quando a gente está cheio do Espírito Santo, é uma coisa que não tem. É inegociável. Por isso que ele diz, não tire de mim o teu Espírito Santo, pelo amor de Deus. É a coisa mais importante que eu tenho. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Senhor, me sustenta. Quero obedecer. E aí o que acontece? Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem a ti. Natural. Se eu estou na presença de Deus, as pessoas que estiverem próximas a mim, o que eu vou querer? Eu vou querer que elas vivam o que eu vivo. É natural. Avivamento é missão. É missão porque ou você vai passar a orar pelas pessoas que vão falar de Cristo para as outras, ou você vai ir pregar a palavra para as outras, ou você vai contribuir para que outras pessoas vão. Avivamento espiritual. E geralmente, nos grandes avivamentos coletivos, que é uma coisa que eu tenho certeza que nós podemos viver juntos aqui, né? Há conversões em massa. Porque a gente fala, testemunha para a família em todo lugar, é natural. Quando há avivamento, é vida na vida. Porque quando eu estou na presença de Deus, eu estou vivendo um avivamento, eu estou cheio de vida. Então não tem como eu estar cheio de vida e conviver com você, com outra pessoa que não está cheia de vida e não acabar transmitindo vida. A gente dá o que a gente tem. É regra. Ninguém dá o que não tem. Mas é vida na vida. A comunidade contagia os outros e as pessoas se convertem. Então esse é outro aspecto da conversão. E como eu falei, muitos avivamentos aconteceram durante a história da igreja. Um deles foi o avivamento da Rua Azusa. E eu separei, estava pesquisando e estudando para pregar. E para terminar essa palavra, eu separei um videozinho do pastor Lucinho, que acho que encerra muito bem o espírito dessa palavra. Quero compartilhar com vocês aí. De 1906 a 1910, aqui em Los Angeles, na Califórnia, aconteceu aquele que é considerado um dos maiores moveres do Espírito Santo na história do mundo, bem aqui nesse lugar, na Rua Azusa. As pessoas vinham de todo lugar do mundo, muitos não conseguiam nem chegar. Eles paravam nos quarteirões ao redor e começavam a chorar. As pessoas eram curadas sem ninguém orar por elas. O jornal de Los Angeles chamou todo mundo que estava aqui de louco. O pastor William Seymour, um negro, cego de um olho, analfabeto, foi tão usado por Deus, mas ele dizia que ele não tinha controle de nada. Quem fazia tudo era o Espírito Santo. Eram tantas muletas, tantas cadeiras de roda, tantas pessoas curadas, tantos milagres. Mas o maior legado que Rua Azusa deixou pra gente foi de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. As pessoas quando vêm aqui, eles falam: Deus, faz a Rua Azusa acontecer de novo. Essa não deve ser a nossa oração. Deus tem algo novo para essa geração. Rua Azusa foi maravilhoso para 110 anos atrás. Mas hoje, Deus quer fazer uma nova Azusa para Nova Los Angeles, para o novo Estados Unidos, para o novo Brasil, para o novo mundo. Eu creio que nós veremos nos próximos dias e anos mais de 1 bilhão de pessoas se converter a Cristo. Vai haver uma grande transformação na face do planeta Terra. O maior e mais poderoso avivamento da história está para acontecer e não vai ficar só numa placa. Não vai ser lembrado somente num vídeo. Não vai ser um negócio que a gente vai vir aqui olhar e dizer: poxa, que lindo. Não. É algo que vai entrar para a história. E com esse último grande avivamento, Cristo vai voltar, milhões subirão e nós celebraremos com o Pai para sempre. Seja parte desse avivamento, baseado naquilo que aconteceu aqui. Um avivamento baseado no relacionamento diário com o Espírito de Jesus. Seja amigo do Espírito Santo. Entregue sua vida para Ele e viva uma Azusa a cada dia no seu viver. Amém. É outro nível. Deus está nos chamando para viver esse avivamento. É um avivamento que vai vir e a gente precisa querer viver. Então vou pedir para que você repita comigo. Eu vou viver um avivamento. De novo. Eu vou viver um avivamento. Amém. Avivamento é busca.
Mais fome, mais sede, mais de Ti, Deus. E eu vou fazer um desafio para a igreja. Para que você busque mais da presença de Deus. E menos coisas para você. À medida que você for buscando mais de Deus, se você só falar mais de Deus, Senhor, mais de Ti, Senhor. Amém. Que seja isso. E aí nós vamos ver aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Amém? Aleluia. Amém, amada igreja? E é isso mesmo que nós estamos buscando aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Nós estamos buscando um avivamento.